livreiro preferido, né? Talvez o pessoal aí, não sei, eu não sei a idade de todo mundo, mas acho que todo mundo deve lembrar do Eleutério. Será que lembra do Eleutério? Não conhecem? Eu já ouvi falar, Sim, não? O sim. Eleutério, que era funcionário do Chaim, depois abriu a própria livraria, Eleutério. E era uma figura maravilhosa. E hoje, uma terceira geração de livreiro, que é o Messias. Alguém conhece o vendedor Messias, que trabalha no Sebo Capricho, na Comendador Araújo? Ninguém lembra desse? Essa moçada tudo é tudo cria do Chaim. E se instalaram, o Eleutério teve livraria, o Messias trabalhou com o Eleutério e hoje trabalha. É o cara que entende livro, aquela pessoa que você fala, saiu um livro de capa amarela, ele sabe tudo sobre o livro, né? Entende tudo. É uma figura fantástica. Eu até aproveitar e contar uma historinha. Uma vez eu cheguei no Chaim uma vendedora, mocinha, perguntou o que eu desejava. E o Chaim estava próximo e brigou com ela, que o Chaim é uma figura difícil, né? Chaim disse para ela, ele quer banana. Ele veio aqui na livraria porque ele quer banana. Tadinha, fiquei constrangido por ela. Então, essa é a figura. Mas toca daí, Marcos. Você estava falando justamente dele. Manda ver aí. Eu quero criar uma iniciativa para trazer para as novas gerações aí a importância de se discutir literatura e, e acho que a Red Hook é um espaço bem especial para isso, para que exista uma formação aí de um livreiro para cada área, enfim, nessa linha. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, pode mandar ver, tá? Tá ótimo agora. Beleza. Então, esses movimentos literários são de movimento em prol da literatura, eu acho muito importante. Há pouco eu também separei algumas coisas aqui de coisas que se podem baixar na internet que tira um pouquinho e enche um pouquinho de graça também, umas coisas da minha opinião. Existe esse livro aqui do, 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 do Woody Allen, Sem Plumas. Antes dele ser essa figura que escrevia para vários jornais, é um compilado de situações que ele já previa dentro do movimento americano, gente, para desobstruir qualquer coisa hoje, acho que o Woody Allen é uma boa pedida aí. Então, se puderem baixar, enfim, te dar alguns trechos desse livro, ou até trabalharem na estante virtual, ou troca aí de livros, é uma pedida interessante. O Woody Allen, para mim, umas figuras aí que nem é um ser humano, é um alienígena, né, em especial. Separei também um livro que, de uma forma intensa, chama A Tempestade, de William Shakespeare. Eu vejo as pessoas me falando muito, eu não consigo ler Shakespeare. Na realidade, Travou de novo. Daniel, entra aí. uma busca Aí, tá bom. de... Eu acho que a solução é essa. Toda vez que você pedir para eu falar, o Marcos entra de novo. Eu acho que isso vai ser. Vamos resolver desse jeito. Toca, Marcos. Entra aí, Daniel, para eu poder me restabelecer. Oi, o que que foi? Desculpa. Vocês pararam de imitar. Deixa eu aparecer aqui. O que foi, Marcos? Você sabe que ele travou de vez? Ele travou, ele pediu para você entrar para ele se restabelecer. Enquanto isso, você vai falando aí. Ele estava falando sobre livros. Eu vou aproveitar uma notícia que eu não sei se vocês sabem, talvez saibam, né? Hoje no blog da Companhia das Letras
ela está permitindo, né, que se baixem vários livros gratuitamente. E a grande sacada de hoje são vários livros do Drummond de Andrade. Eu, inclusive, até o meu e-bookzinho aqui, até eu vou dizer para vocês o que foi que eu baixei, caso interesse, né? Acho que vai interessar, Drummond, né? O que eu achei mais legal é um livro que eu não conhecia do Drummond. Vocês estão me ouvindo? Acho que o Daniel também agora. Oi, eu estou aproveitando, dando uma dica aqui para aproveitar o que eu estou dizendo, viu, Marco? Não sei se estava me ouvindo. Realmente. Que a Companhia das Letras está permitindo que se baixe alguns e-books gratuitamente para gente que gosta de ler na quarentena. E eu baixei aqui alguns do Carlos Drummond de Andrade. E um em particular, se alguém conhecer esse livro, faz um comentário, porque eu não conhecia. Chama Caminhos de João Brandão, que é um Não livro, conhecia. é um livro de crônicas sobre os anos 50 e 60, período em que aconteceu de tudo no Brasil, né? Eu não conheço esse livro, estou bem curioso. Baixei agora há pouquinho, que eu cheguei há pouco tempo, e está de graça, hein, pessoal? E a outra dica que eu dou, que é também de graça, dica de graça é legal, né? Que é o livro, deixa eu já mostrar aqui para vocês, que é o livro daquele israelense, o Yuval Harari. Ele escreveu um artigo chamado Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade. Eu acho que esse é um tema que a gente reconhece bem, né? E é um artigo que a a Companhia das Letras publicou e está disponível, chama Breve Companhia, que são livros bem fininhos. É um artigo de 25 páginas, esse eu já tive tempo de ler, é muito interessante. E está de graça também no Kindle, tá? Caso vocês usem, né? E-book, eu uso e-book. Até também podia ser uma boa conversa, né? Sobre as plataformas, né? Diversas plataformas, desde a época das cavernas, né? Que era a parede das cavernas. Você fala em fármaco, você sabe que essa expressão é a expressão do Epicuro, né? E a Exatamente. gente tem, não sobrou nada do Epicuro. Agora, uma das coisas que é o tetrafármaco, que são as 4 regras sobre como viver bem, foi encontrada uma inscrição no muro, na Turquia, ou na Síria, ali naquela região. Então, veja, o pessoal era um pichador, alguém pichou o muro, e graças a isso a gente hoje pode usar essa palavra associando com literatura. Então, eu não tenho nenhum problema com plataformas, contanto que tenha literatura nelas, né? Então, eu aproveitei aqui esse momento aqui para fazer esse papel de livreiro aqui. Mas volta lá, Marco. Ótimo. Estamos te ouvindo. Mas a ideia é essa mesmo, da gente trazê-los. E eu tinha até esquecido realmente esses que você citou, também conheço, de qualquer forma. E acho que Perceberam? Daniel, esse é o lance. Esse é o meu, como é o meu gancho, né? Então vou aproveitar e vou. Olha lá, viu? Fala, Marco. Manda bala, vai lá. Oi? Não, eu entro nos comerciais. E mas já que você voltou, toca aí. Eu estou tentando distrair a plateia aqui só enquanto. Sabe? Quando eu sumo, você entra, vai aí. O segundo palhaço, sabe, no circo, não sei para quem gosta de gente, tem o palhaço principal, tem o segundo palhaço, que ele fica distraindo a plateia quando o pessoal tá. Que tem o palhaço, sumiu o palhaço. Fala aí, querido. Mas eu quero criar esse movimento, esse acho que é o ponto alto aí da nossa conversa. Conversei um pouquinho com a Célia hoje, para levar profissionais da literatura e instigar isso para que realmente os livros circulem mais, sejam mais eficientes. Então, eu conto com a ajuda aí dos meus curadores também. E, obviamente, as pessoas que estão participando hoje, entrem lá no Lost Book e me presenteiem com suas resenhas.
Eu também queria colocar aqui o fato de que Vocês guardaram essa última frase, né? Vamos esperar ele completar a frase. Travou lá, tadinho. Será que eu falo mais alguma coisa? Entra aí, Daniel, vamos. Eu vou dizer para vocês qual é o livro que eu vou resenhar para o Lost Book, tá? Que é um livro aqui, não sei se vocês conhecem, de um escritor argentino chamado Pedro Mairal. Alguém conhece esse autor, não? Alguém conhece? É um autor, tá aí agora com perto dos 50 anos, mais ou menos a idade do nosso amigo Marcos, e o livro que eu estou relendo, porque na verdade... Já tem um... Né, deixa eu até fazer uma propagandinha, que não é uma propagandinha, mas é um comentário. Eu tenho um grupo de literatura e filosofia, eu sou professor de filosofia, e eu tenho um grupo já que se reúne há quase 5 anos, e nós discutimos livros e filosofia. E a gente discute um livro por quinzena, e dessa vez nós suspendemos por causa da pandemia, né? Até a gente pensou nessa solução aqui sensacional, né? Mas que na verdade a gente se encontra, toma vinho, e eu sempre digo que um encontro sem vinho é melhor ser por e-mail mesmo, né? Então a gente preferiu suspender, e assim que a gente retomar, até eu vou tomar a liberdade de convidar vocês para um certo dia vocês poderem lá visitar e a gente tomar vinho juntos, né? O Marco já convidei várias vezes, é que ele não foi. E o próximo livro... você lembra, né? Eu já te convidei. E o próximo livro que a gente vai comentar é esse, que é Uma Noite com Sabrina Love, que é uma história extraordinária, muito bacana, conta a história de um jovem de 17 anos que morava numa cidadezinha, assim, no quinto dos infernos da Argentina, que estava isolada por causa do rio, tinha transbordado, e um amigo dele, rouba a televisão do padre para ele poder assistir filme pornô, e ele descobre lá que uma atriz pornô estava sorteando uma noite com ela, lá em Buenos Aires, né? E ele é sorteado. E o livro conta a história da epopeia, bem Ulisses, assim, dele ir até Buenos Aires para passar essa noite com a Sabrina Love, a atriz pornô que ele era apaixonado. É uma delícia de romance. E eu vou, viu, Marco? Esse livro aqui eu vou fazer uma resenha para postar lá no Lost Book, viu? Ótimo, ótimo, maravilha. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Ok. Saio de cena, volto. Eu desliguei a câmera para retomar aqui, para vocês poderem me ouvir, pelo menos. Acho que a minha internet está muito fraca. Ainda dentro das sugestões de obras, eu acho que uma obra que eu separei para o momento chama Médico de Homens e de Almas. Uma obra muito intensa, na realidade é uma compilação de toda a história de São Lucas, não só pelo fato da religiosidade dele, mas, enfim, pela atitude dele em relação ao cuidado com os pobres e os doentes, e que isso também, esse livro, na realidade, para quem é da área de saúde, é um grande presente. Então, se hoje a linha de frente aí desse grande momento de pandemia, quem leu esse livro realmente está bem norteado, porque a ideia de São Lucas, na realidade, era servir aos pobres com a capacidade da medicina que ele aprendeu com os egípcios. Então, essa obra é fantástica. Ela é uma reunião de todas as obras feitas por biografias de São Lucas numa só, quer dizer, são 40 anos de obras juntas. Então, se você hoje quer presentear ou, enfim, quer ter um contato com uma obra de intenso valor aí na área de saúde, Médico de Homens e de Almas é uma grande pedida. Alguém tem pergunta para o Marcos aí, gente? Se alguém tiver, pode escrever, manda aí para o Marcos, para o Daniel, enfim, não sei se mais alguém aí
mais algum dos seus convidados, Marcos? Quer que alguém mais participe aqui também? Queria que o Gaio participasse um pouquinho. Tá aí, garoto? Luiz Gaio. Estou vendo aqui LG, deve ser você esse, né? Tá ouvindo, Gaio? Só entrar aí, liga o microfone e a câmera e é contigo. Gaio? Não tá liberando o microfone. Clica em cima dele ali, veja se rola. Será que é por causa da máquina e tal, computador? Clica em cima de mic ali embaixo. Teoricamente deveria ser só isso. Você clicou, ele libera. Deu certo, oba. Agora funcionou aqui. Ih, você sumiu pra mim aqui, volta aí. Não, deu. Agora voltou. Deu certinho. Eu acho que o exercício de fazer essas resenhas e esses textos no Lost Book, na verdade, faz a gente prestar mais atenção no que a gente lê e justamente o que o Marcos fala, de ler com mais calma, mais paciência e refletindo mais. Né? Muitas vezes a gente lê quase como um vício de só terminar aquilo que a gente está para cumprir meta. Legal. Acho que caiu aqui. Beleza. Liga de novo aí, por favor. Tá. E é um desafio, né? Para quem não escreve, é um desafio esse processo de publicar e tudo mais. Acho super interessante esse exercício que o Lost Book proporciona e desafia a gente a fazer, né? Acho isso interessante. Ó, tem alguém que fez. A Carol. Interessado no grupo do Daniel, também fiquei. Achei super. Conversar sobre livros e bons livros e beber vinho é sempre excelente. Assim, são as melhores conversas. Cadê o Daniel? Porque, na verdade, o que acontece, Daniel? A galera, a gente tem feito alguns desses calls e a galera fala assim, olha, a gente tem feito exercício junto, a gente fez até um brinde esses dias junto aqui, foi um ano da Ana Luísa trabalhando com a gente fez um brinde junto aqui depois do horário do expediente. Então dá sim para fazer esse processo aí, viu? Não, sim, é porque esse meu curso, ele começou até num lugar muito bacana, que não sei se vocês conhecem, que é a Escola de Escrita, da Julie Funk, que é uma pessoa maravilhosa, uma grande personagem, e seria muito legal num outro momento ela poder participar aqui com a gente, né? E eu comecei trabalhando lá com ela. Eu, na verdade, comecei como aluno. Eu me inscrevi no curso de um outro cara que vocês devem conhecer, que é o César Tridapali, o romancista. E ele estava dando um curso lá de romance, como escrever romance, e foi muito útil para mim, porque eu consegui chegar à conclusão de que eu jamais vou escrever um romance, porque é muito complexo e ele é um cara sensacional, mas me ensinou muitas coisas. Até conheci a Julie e fui dar essas aulas lá. Depois, o grupo que me acompanhava, ele queria continuar a fazer. Um grupo muito pequeno, são 7 pessoas. E aí tive que mudar os livros. Para mim foi péssimo, porque eu tinha já preparado alguns livros. Eu pensei, oba, agora eu vou só repetir essas resenhas, ganhar uma graninha, mas que nada. Aí eles quiseram fazer o grupo de novo, eu tive que preparar outros livros
e desde então esse já é o 9º curso, e eu não repeti nenhum livro. Olha que bacana, isso me fez aprender bastante sobre as coisas, e hoje nós somos todos muito amigos, e todo o encontro acaba tendo muito vinho, todo mundo leva uma coisa, mas a gente discute bem, a sério mesmo, todo mundo lê. Agora, eu não sou um especialista em literatura, longe disso, eu sou professor de filosofia. Então, eu uso a literatura só como um mote, né? Porque justamente é mais agradável, tem toda a narrativa, o enredo, e eu sempre tento buscar alguma relação com a leitura filosófica, porque se eu fosse pedir para fazer a leitura do texto de filosofia, seria muito mais complexo. Então é um trabalho bacana, e a gente terminou, o último que a gente fez, eu até, viu, Marco, eu tenho até um podcast que eu gravei, o podcast ficou enorme, 45 minutos de podcast, fazendo a resenha do livro, que foi o último livro, que foi O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que é um dos meus livros de preferência, um dos meus livros que eu já li 7 vezes ao longo de toda a minha vida, a 7ª vez foi agora, e enfim, esse trabalho é um trabalho que a gente já faz há bastante tempo, e eu sou assim, entusiasmado com esse tipo de encontro, né? Quando a hora que vocês quiserem, quando a gente puder, eu estou à disposição. Acho muito legal e estou aí, né? É isso. E tem vinho no meio, né? Todo mundo ficou animado com essa parte do vinho também. Eu inclusive, viu, Marco, o Marco marcou às 9 horas, né? Eu topei na hora, mas eu faço o jantar aqui em casa, sou eu que cozinho. Então tá lá o meu povo todo lá na sala, meio bravo, já me mandaram uns 4 WhatsApps aí, você não vai fazer o jantar, não vai fazer o jantar. Então vou ficar mais um pouquinho aqui, depois eu já vou pedir licença que eu tenho que cozinhar para a moçada. Tem 3 mulheres e uma cachorra que precisa alimentar. Olá lá, home office, hein? Mas sobre o curso é isso. Na verdade, curso é modo de dizer. Hoje ele é uma confraria, né? Enfim, apesar de que no caso lá desse grupo, né, a gente combinou um valor, né? Porque afinal de contas a gente trabalha com isso, vive disso, né? Mas é uma coisa ali muito mais a amizade que mantém o grupo funcionando, e o amor por literatura, por conversa, por boa conversa, que para mim não tem preço, né? Não tem preço. Bacana. Marcos, mais alguma colocação aí, por favor? Acho que o Marcos, será que tá? Eu não estou vendo ele na... Não, ele está ali, mas eu acho que ele está com a câmera desligada. Vamos ver se ele consegue retornar ali. Marcos está aí? Dá um alô para a gente. Eu queria perguntar sobre os livros que ele falou, os livros que inspiram. Literatura que inspira. Vamos ver se... Eu acho que ele caiu. Vamos esperar ele voltar aqui. Mas assim, acho que o lance é a internet dele mesmo, né? Porque a minha aqui eu tô te ouvindo super bem, eu ouvi o Daniel super bem também. Acho que a internet dele tá com problemas. Isso acontece, né? É uma coisa que a gente não pode prever, assim, a gente testa, a gente estava aqui à tarde testando, no começo da noite testando, tudo certo, e aí chega na hora, isso acontece, normal. Ele vai entrar, já avisou que vai entrar. Aí ele, acho que encerra. E se vocês tiverem mais comentários, mais perguntas, gente, foi um pouco caótico, assim, porque ficou interrompido, mas se alguém tiver alguma pergunta aí, manda. Eu queria aproveitar, então, só rapidinho, fazer uma provocação que eu já fiz, inclusive, para os irmãos Galindo, e que é por que a gente não tem um concurso de literatura para jovens de ensino médio. Eu sou professor de ensino médio, já trabalho com ensino médio há mais de 30 anos, sou apaixonado pelos guris,
E eu vejo... Foi meu professor. Olha, já não é tão guri, né, Luiz? Mas era guri. Esse que é o problema. Eu vou já ficando fui. velho, eu vou ficando velho, eles ficam tudo da mesma idade. É um problema. Mas vocês sabem que na época, eu trabalho no curso positivo, empresa privada, né? E na época o curso positivo tinha um concurso chamado Palavra Viva. E eu vou contar a história bem rapidinho, porque eu sou professor lá há quase 30 anos, mas eu fui aluno lá também. E quando eu fui aluno, eu ganhei esse concurso. E foi uma das grandes realizações da minha vida. Era bom dizer, porque na verdade você publicava um texto só, era um livro que era uma coletânea, né, de muitos textos. Voltei, tô aqui, hein? Fala, Marco. E aí eu ganhei esse concurso, ganhei lá, sei lá, terceiro lugar, enfim, tinha lá uma menção lá. E tinha uma entrega, o prêmio eram livros, então ganhava livros. Foi assim uma realização que eu nunca esqueci. Eu já perdi o livro, desgraçadamente, sempre procurei esse livro, não acho mais. Nem sei o que foi que eu escrevi para ganhar, mas o fato é que foi marcante. E desde então eu sempre tive isso na minha cabeça. Por que não há um grande concurso de textos para jovens de ensino médio, com prêmios, com divulgação, com uma bela banca de bons profissionais da área de literatura, livreiros, né, que pudessem realmente tratar esses jovens como se fossem realmente bons promessas, né, de escritores de verdade. Vocês terem uma ideia, hoje mesmo, eu estou vindo de uma reunião que eu tive com o secretário Nelly Prevot por um outro motivo. Fui pedir dinheiro lá para ele, para um projeto social que ele está fazendo. E eu estava e ele é secretário, entre outras coisas, ele é um multissecretário, secretário de infância e qualquer coisa de infância. E eu fiz esse comentário com ele, não exatamente esse mesmo. Eu falei, secretário, o que se faz na escola pública para promover a literatura? E ele, lógico, não sabia responder, deu uma enrolada lá muito bacana e ficou por isso mesmo. Ele também foi meu aluno, ele aprovou. Então, fica essa coisa da amizade, o cara foi aluno, eu vou deixar ele constrangido. Mas não se faz nada, ou quase nada, são sempre iniciativas de professoras, de professores super talentosos, mas fica ali muito limitado a eles próprios. Eu queria ver um projeto desse financiado por empresas privadas, sabe? Porque essa pandemia está me ensinando muito quanto que empresa privada pode ser muito boa ou pode ser uma desgraça, né? Pode ser um grande problema. E as empresas boas podiam patrocinar coisas assim. Vocês que são pessoas influentes e tudo, bem que a gente podia pensar um projeto desse junto, né? Boa. Tô de volta aí. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Eu tenho uma colocação também a respeito da TAG, que a maioria das pessoas conhece. Eles estão fazendo um movimento bem interessante sobre novos escritores e evidenciando escritores de cada estado. Eu acho isso uma iniciativa super bacana. E dentro do movimento Lost Book, eu estou tentando resgatar um grande escritor de literatura fantástica, que é aqui do Paraná, em especial Curitiba Morretes, né, que é o Rocha Pombo, e todo mundo conhece ele como aqueles conteúdos de educação sobre o Brasil, mas ele tem uma obra chamada No Hospício, que, nossa, se perdeu, ele já tem mais de 70 anos essa obra. Eu queria que eu estou tentando com alguma editora resgatar esse grande escritor paranaense para que seja o primeiro movimento de entrega com a chancela Lost Book para a literatura nacional, aí, que essa obra é muito marcante. Eu conheci na época da faculdade com a professora Marta Moraes, grande crítica literária, e situações como essa de resgate de escritores como o Rocha Pombo, estou sempre aberto à discussão, e trazer isso eu acho uma coisa muito bacana para a sociedade literária. E esse movimento seu aí, Daniel, de
literatura e discussões, vamos unir forças para que a gente faça isso juntos em breve e apresentar todo esse movimento de mailing que eu já tenho, de pessoas cadastradas dentro do Lost Book, a gente faz uma troca. Eu acho isso muito bacana. Eu conheci através também de um acaso, uma obra, que depois eu fui até assistir uma palestra com o Daniel Medeiros na PUC, que é esse cara aqui, esse livro, que é autor da Universidade de Bolonha. Ele teve em outubro do ano passado aqui. Esse livro é um best-seller no mundo todo, mas no Brasil não pegou ainda, mas é um livro que, e olha só se encontra no Chaim. Em outras livrarias, até então eu não encontrei. Está lá esgotado, mas ou pediram poucos livros. Esse é um livro muito interessante para fortalecer aquela iniciativa que você tem de qualquer movimento que você queira criar. Às vezes a gente acha que uma ideia não vai à frente, enfim, mas ele traz um conteúdo muito bacana, até de reformulação da própria educação, com base muito sólida na literatura, e partindo e apoiando ideias que fazem total diferença para o mundo. Então, é um cara que acho que todo mundo deveria seguir. Então, é Núcio, com 2C, Ordine, e a utilidade do inútil. Muitas vezes a gente acha que uma ideia não é boa, mas sim ela pode tomar uma grande proporção aí e fazer uma grande revolução. Então, os empreendedores de plantão, preste atenção nessa obra que vale a pena. Eu acho muito bacana. Então, acho que o meu conteúdo de momento era esse. Ficamos aí já passou uma hora entre subidas e descidas, né, Célia? Da internet. Mas deixo o espaço Lost Book aberto. Se inscrevam. A princípio parece um pouquinho complicado, mas vai lá no postzinho no canto direito superior, se cadastre pelo Gmail, que fica muito mais fácil, que é a plataforma que faz. Oi, Célia. Oi, tô te ouvindo. E vamos trocar conteúdos nesse momento, eu acho super importante. Ok? Espero que tenham gostado da conversa. E eu queria abrir aí para quem está indo na conversa para me falar a respeito de livros, além do Daniel e do Gaio. Livros que marcaram a vida de vocês ainda. Estou vendo que temos o Guest. Quem é você, Guest? Já perguntei, ele me respondeu antes. Quem é? Não está me ouvindo? Guest. Eu não sei quem que é esse Guest aí, não. Ou a Karima? Karima? Tá ouvindo. Vanessa também. Vanessa, está me ouvindo? Alana. Digão, a gente precisa ouvir você, Digão. Pô, você é um cara de muita bagagem. Escreve pra gente, Digão. Certeza que você tem um livro aí. A gente não te ouve, viu? Vanessa, tem alguma obra? Exatamente. Você ouviu alguém, Marcos? Eu não... Mas, enfim. Não ouvi ninguém. Parece que nós estamos sozinhos aqui agora. Mas tem gente aqui, ó. O Johnny da Lazuana tá me ouvindo, Johnny? O pessoal tá dizendo que tem algo errado com o microfone deles. Não, do Digão só. Digão, escreve então pra gente o seu livro. E é interessante como a gente cresce lendo uma resenha de um livro. É diferente de tudo de você entrar numa biblioteca, ou de uma livraria, ou de um sebo. Você, na realidade, está experimentando a conclusão de alguém que te entrega uma obra que faz todo sentido para ela. Então,
leiam esses conteúdos do Lost Book, comentem lá também. Eu tenho alguns textos e algumas teorias específicas sobre por que as pessoas não leem. Tem uma sobre gêneros literários que eu acho interessante dar uma lidinha lá e parar para refletir, qual é o meu gênero literário preferido? Você tem um? Se não tem, então comece a descobri-lo. Legal, Marcos. Acho que a galera aí não... Eu gostaria de ouvir o pessoal falar a respeito das suas literaturas prediletas. Opa, chegou da Carol. Eu acabei de finalizar pela primeira vez o livro 1984 de George Orwell. Incrível. Todo mundo fala super bem. Eu não lembro se eu li, cara. Acho que não, porque esse livro todo mundo fala super bem. Opa! Acho que alguém colocou do 1984 o livro, né? Aham. A Vanessa, estou lendo livro sobre roteiro no momento, mas quero terminar O Demônio da Meia-Noite. Conhece, Marcos? O 1984, o Big Brother? Não, o da Vanessa. Acho que você está Quem é que colocou esse livro? Isso é bem... Demônio da Meia-Noite conheço. Você está lendo ele? Pô, legal, bacana. Mas alguém colocou 1984 ali, o Big Brother, a grande lente. Carol. Acho que eu vou trocar de internet para a gente a nossa próxima conversa, hein? Pois é, tá travando muito a sua, cara. Muito, muito, muito. É que você não estava me ouvindo daí. Mas beleza, acho que vamos encerrar aqui então, e daí até uma coisa que você falou do Núcio Odini, a gente vai tentar trazer ele, né? Vamos tentar, a gente conversou hoje, que vamos tentar fazer um papo exclusivo com ele. E o Marcos está travado. Exatamente. Vai ser legal para a gente treinar o nosso italiano e o pessoal também. Tá aí ainda? Desliguei minha câmera. Estão me ouvindo agora? Estamos, aham. Tô aqui, tá me ouvindo? Beleza, tô te ouvindo. O Núcio, ele é muito... hoje à tarde, depois que a gente conversou, eu já passei uma mensagem para ele. Não sei como é que está na Itália hoje, mas ele deve estar também em quarentena de qualquer forma. Sim, mas aí... Mas vamos ver a resposta dele, faço questão de trazê-lo. Acho que vai ser bem legal. A gente vai traduzindo, né? Traduzindo, acho que é super interessante. E eu acho que para nossos próximos... Legal, podia ter um tradutor. Dá uns medinhos, né? Depois de tanto tempo. Obrigada, Gaio. Obrigada, gente. Obrigada vocês ficarem até o final. Marcos, muito obrigada por aceitar o convite aí. Esse foi um primeiro papo. Acho que para os próximos encontros aí a gente está pensando em algumas coisas que a gente vai pedir para vocês trazerem também, para participar mais ativamente, né? O grupo também participar mais ativamente do papo, da discussão, né, Marcos? E eu acho que continuar com esse pessoal. Isso, exatamente. Daniel, o Johnny, o Luiz, todo mundo que teve aí hoje. Legal, vamos sim. Estamos no primeiro embalo de Lost Book. Gostei muito de deixar minha marca em evidência aí com mais gente. Obrigadão, Celinha. Imagina, eu que te agradeço. Boa noite, galera. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Valeu, até mais.